O assunto de hoje é continuando o capítulo. Bem, para a gente chegar a essa classificação de país desenvolvido, ou país subdesenvolvido, ou país em desenvolvimento, não é razoável a gente usar só o critério, como é que eu diria? Só o critério PIB. Ah, esse tem mais desenvolvimento porque o PIB dele é X. Ah, esse tem menos desenvolvimento porque o PIB dele é muito baixo, é Y. Não, gente, porque assim, essa riqueza, inclusive, ela pode estar na mão de um grupo restrito de pessoas, o que vai revelar desigualdade social, né? Uma panelinha de pessoas daquele país apenas deter toda a riqueza, enquanto o restante passa fome, passa dificuldade. Então tem que haver outros critérios para delimitar o que realmente é desenvolvimento, porque fica complicado. Aí os caras pensaram, aí vieram outros critérios, inclusive o IDH, que vai ser o último que a gente vai estudar, que foi desenvolvido pela PNUD, que é um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Mas o primeiro que a gente vai estudar, pessoal, é renda per capita. O que é o conceito de renda per capita? Mas antes, pessoal, eu queria divulgar essa playlist que eu lancei ontem, se eu não me engano, aqui no canal, que é Breves Conceitos de Geografia. Eu andei pensando, pessoal, então quando a gente precisa estudar algum conceito aqui da nossa disciplina, às vezes a pessoa tem que acessar a aula todinha, tem que assistir uma aula, sei lá, mesmo que seja de 15 minutos, mas aí fica muito conceito dentro ali de um tempo até razoável. O que eu pensei? Eu vou recortar os conceitos, né? Fazer videozinhos menores, para que, se você tiver dúvida só em um conceito específico, eu não preciso assistir a aula todinha que vai falar um monte de coisa, sendo que eu tô com dúvida só em um. Então, eu fiz uma playlist com breves conceitos de geografia, porque aí fica separado os conceitos, né? Se eu tiver dúvida no conceito renda per capita, por exemplo, eu vou só pro videozinho que tá explicando só renda per capita. Então, ó, show de bola, né, não, gente? Vai ajudar bastante. E aí, pessoal, lá vai estar apresentado assim, com a mesma capinha, mas mudando só o conceito, né? Sistemas de integração. Aqui tem conceitos de segundo ano, de terceiro ano, de primeiro ano, vai estar tudo aqui junto, tá bom? Aí, claro, você vai procurar o que você está precisando, né? Geografia tem de todas as séries aqui tá junto, tá bom? Mas aí você... Passando essa parte, vamos então à nossa aula de hoje, que começa com esse conceito de renda per capita, tá bom? O que é renda per capita? A maioria de vocês já devem conhecer esse conceito. A renda per capita é o que é obtido, é uma contazinha que se faz entre o PIB, toda a riqueza produzida pelo país, eu uso sempre as mesmas coisas, né? Toda a riqueza produzida pelo país dividido por todos os habitantes ou a população absoluta daquele país. Então, essa é a riqueza produzida por esse país e essa é a população. Então, eu divido, faço igual uma pizza, divido, e então eu tenho a renda per capita. Renda per capita é renda por cabeça, gente. É a renda por cada habitante ou população absoluta daquele país, tá bom? Soma de toda a riqueza do país dividido por sua população absoluta. Esse é o nosso primeiro conceito, renda per capita. Conforme está aí na tela, pessoal, nós temos esse cálculo, ele pode ser feito a nível de país, a nível de estado, a nível de cidade. No caso aí, pessoal, nós temos a maior e a menor renda no caso aqui do Brasil. A maior renda aqui no Brasil, quando pegou o PIB por região, por estado, e se dividiu
pela população absoluta daquele estado, ou no caso do Distrito Federal, o Distrito Federal ficou com a maior renda per capita do Brasil, com R$ 2.685,76 por cabeça, per capita. E a menor renda é no Maranhão. Pegou todo o PIB do Maranhão, a riqueza todinha de um ano, e dividiu pela população do Maranhão, ficou R$ 635,59 para cada habitante do Maranhão. No caso do Brasil, a renda média, lá em cima, vê se eu acerto daqui, lá em cima, a renda média do Brasil todo, quer dizer, pegou a renda do país inteiro e dividiu por todos os milhões e milhões de habitantes desse grande Brasil, ficou R$ 1.439 para cada habitante. Só que a gente sabe, pessoal, deixa eu ver o próximo aqui, ó. Ah, não, aqui já é um outro conceito. Só que a gente sabe, pessoal, que cada brasileiro não recebe essa renda. Isso aqui é só uma estimativa, é só uma ideia que se tem, mas na prática isso não funciona dessa forma. Por isso que renda per capita é muito limitado para se dizer se o país é desenvolvido ou se ele não é desenvolvido. Então, foi criado outros critérios a mais para ajudar a determinar, né, se o país é desenvolvido ou se não. Além da renda per capita, qual mais foi colocado aí? A mortalidade infantil. É só observar, pessoal, se um país ele é bem desenvolvido, a mortalidade de crianças antes de completar um ano, ela é muito baixa. Por quê? Porque vai ser uma estrutura de saúde muito bem amparada, a mulher vai ter acompanhamento desde antes do parto mesmo, né, que é chamado período de gestação ainda, até pós-parto, até quando ela já teve o bebê e tal. Então vai ter uma qualidade de vida muito grande, sistema de vacinas, a mãe também vai ter outros acompanhamentos e tal. Então, raramente vai acontecer uma morte de criança antes de completar um ano, porque esse índice da mortalidade infantil é exatamente isso, o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, um ano de idade. Então, esse índice vai ser maior onde, pessoal? Em locais onde não há estrutura de saúde, não há estrutura básica, com posto de saúde, com hospital, com acompanhamento da mãe antes da gestação e pós-gestação. E aí a criança às vezes morre por uma febre, uma coisinha simples e tal. A qualidade de vida dessa mãe não é tão boa, mora numa rua com esgoto a céu aberto e bebe uma água suja sem ser tratada. Então, tudo isso vai revelar fatores que aquele país não é desenvolvido. Então eles chegaram a essa conclusão. Se a gente pegar esse índice de mortalidade infantil, dá para ajudar também a determinar se o país é desenvolvido ou se não é desenvolvido. É algo que pode ajudar, não é o único. Eu já falei da renda per capita e agora nós temos aí mortalidade infantil. Esse gráfico aí mostrando só a mortalidade infantil no Brasil. Na década de 80 ele começa, o gráfico lá em cima, ou seja, então em 1980, pessoal, a mortalidade infantil ela era de 51%. Ou seja, para o grupo de 1.000 crianças vivas, 500 morria antes de completar um ano. Isso aí era em 1980. Agora tu imagina que Brasil era esse, meu irmão, que a cada 1.000 que nasciam, 500 morria. Então tu imagina, em 1980, ele começa com dados de 1990, gente, olha, eu vi aqui complicado, 1990, antes de ser adotado o real aqui no Brasil, né, gente? O real ele começou a vigorar em 1994. Então, 1990 é um tempo aí bastante para trás aí, né? E aí, pessoal, 50% morriam. Então, tu fica imaginando aí como eram os hospitais. Hoje a gente reclama da saúde, do SUS e tal, mas tu imagina aí a situação.
Tu imagina uma mãe que ia ter um bebê, como era que era? Tinha acompanhamento? Não tinha acompanhamento? Como era que era sistemas de vacina? Tinha, não tinha? Tinha para todas as doenças, para todos os virais que a gente conhece, ou infecções, etc. Então, complicado, né? E esse dado você vai observando que ele vai avançando, os sistemas de saúde vão avançando, vai melhorando a qualidade de vida e esse índice ele vai caindo e chega aqui no último dado que a gente tem, o mais da base aí que a gente tem é de 2012. De 2012, onde nós temos uma taxa de 12,9%, né? Foi o gráfico que eu achei assim mais rápido, estava no site do G1. Depois vocês podem estar pesquisando como é que estão esses dados para 2020, né? Mas a gente vai ficar por enquanto aí. É só para a gente ter uma noção do que é a taxa de mortalidade infantil. Espero que vocês tenham entendido. São mortes, a mortalidade de crianças antes de completar 1 ano de idade para cada grupo de 1.000 crianças que nascem. Você pega uma estimativa. Para cada 1.000 que nasce, quantas morrem? Aí você pega uma porcentagem, tá bom? Vimos então renda per capita, mortalidade infantil e agora vamos para aqui no caso, pessoal, é expectativa de vida, né? É o nosso penúltimo, nós vamos ter só 4 conceitos para hoje, tá bom? Renda per capita, mortalidade infantil, expectativa de vida ao nascer e por último o IDH, que o IDH vai pegar um ajuntamento maior de gráficos para dar uma só escala de desenvolvimento. Então, expectativa de vida. O que é isso? Expectativa de vida, gente. Tem lá na nossa playlist de conceitos breves de geografia, resumidamente, mas aqui eu vou explicar para vocês da seguinte forma. É quanto de vida, quanto de anos em vida eu vou esperar viver se eu nascer em determinado país. Vamos lá, se eu nascer na República Democrática do Congo, que é um país do continente africano, e se eu nascer no Japão, quer dizer, dentro desses 2 países, cadê os meus objetos aqui? Aqui é a República Democrática do Congo e aqui é o Japão. Eu nascendo aqui ou aqui, República do Congo e Japão, eu vou viver o mesmo tempo de vida? Muito provavelmente que a qualidade de vida que eu vou ter aqui na República Democrática do Congo vai ser hospitais, a qualidade de vida das cidades, se eu vou ter emprego ou se eu não vou ter emprego, se eu vou ter acesso a sistemas de saúde, ou privado ou público, aqui vai ser uma coisa. E aqui no Japão vai ser outra. Então é muito provável que eu vá viver menos nascendo nesse país, na República Democrática do Congo, devido a todos esses fatores, e eu vou viver muito mais nascendo aqui no Japão, porque eu vou ter mais infraestrutura, mais qualidade de vida. Então, expectativa de vida é exatamente isso. É o cálculo que se faz de quantos anos eu vou viver eu nascendo num país X. No Japão, pessoal, a média é de mais de 80 anos. No Brasil é 73, que inclusive é considerado alto, é quase coisa de país desenvolvido. E nos países africanos a média gira em torno de 60, 55. Eu tô colocando assim bem por alto, é só para vocês terem uma noção, tá bom? Então, expectativa de vida é isso. Quantos de anos se espera viver você nascendo em determinado país, tá bom? No caso, esse estudo você pode fazer por país, você pode fazer por região, você pode fazer por cidade, você pode fazer por estado, né? Esse índice de expectativa de vida você faz de diversas escalas, tá bom? No caso aqui da apresentação que tem aqui, foi feito esse estudo por estado no Brasil. E aí nós temos os estados
com essa coloraçãozinha mais azulada, com expectativa de vida maior, eles têm uma tecnologia muito avançada, a ciência também. Muito bem, Carlene. É isso aí, o Japão tem a tecnologia muito avançada. Nós temos os estados aqui do topo, Santa Catarina, com maior expectativa de vida, e nós temos os estados mais abaixo, Minas Gerais, com menor expectativa de vida. Agora, claro, ele só mostrou aqui os estados do Sudeste e do Sul. Ou seja, se aparecesse o Nordeste e o Norte, muito provavelmente a expectativa de vida desses estados seria menor. Por quê, pessoal? Como é que trabalha uma pessoa que mora lá em Santa Catarina? A maioria, é a grande massa da população, né? Eu não estou dizendo que todo mundo trabalha. Quer dizer, ar-condicionado, localzinho fechado, tudo muito bem, tudo de boa. A maioria é bancário, ou trabalha em escritórios, ou trabalha... Entendeu? Como é que é a qualidade de vida de Santa Catarina, Espírito Santo, Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais? Agora, se você colocasse aí Ceará, Amazonas, Pará, você colocasse o Maranhão, que é o pior, né, renda per capita do Brasil. Como é que se vive no Maranhão? Qual é a qualidade de vida de quem vive no Maranhão? Então, vai viver a mesma quantidade de anos de alguém que nasce lá em Santa Catarina? É interessante observar essas informações para você debater assuntos como a reforma da Previdência, né, que passou já. Você vai delimitar a mesma quantidade, a mesma faixa de anos, né? A pessoa vai ter que trabalhar até tantos anos para obter a aposentadoria. A pessoa que chega a 65 anos de idade, morando em Santa Catarina, ela chega com o mesmo vigor, com a mesma robustez, com a mesma, a mesma qualidade mesmo de saúde, igual a quem tá lá no Maranhão, trabalhando na roça de sol a sol, né? Claro que no Maranhão tem pessoas também que trabalham em escritório, tem pessoas também que trabalham com a qualidade de vida. Não quer dizer que todo mundo, né, esteja morrendo trabalhando na roça. Mas a grande maioria da população não tá nessa condição igual em Santa Catarina. E aí você vai botar a mesma idade, vai se aposentar com a mesma idade? Não é interessante. Por isso que quando você vai fazer um estudo para um governo, um presidente que se preze, ele tem que analisar dados, gráficos, informações, pesquisas, levantamentos do IBGE, porque isso aqui tudo é fonte ao IBGE, e não ficar olhando o achismo, não, deveria ser assim, como que o Brasil todo fosse a mesma coisa. Isso serve para vários assuntos que são debatidos hoje no Brasil. Se simplifica demais pelo que se está vendo lá em Brasília, porque você morar em Brasília, você morar no Maranhão, meu irmão, achar que é a mesma coisa, achar que é a mesma qualidade de vida, achar que é simplificar demais a coisa, é querer achar que o povo brasileiro é um bando de otário, um bando de idiotas e burrinhos que não tem acesso a conhecimento, que é oba-oba, Maria vai com as outras. Muito bem, Carlene. Cada estado tem sua realidade. O Brasil, ele é muito grande, ele é gigante, e ele não pode ser administrado de modo igual, como que se fosse uma coisa só, como que se fosse a Suíça. A Suíça é uma fração. Pronto, esse controle aqui, ó. A Suíça é como que fosse essa parte branquinha, se comparado ao tamanho do Brasil. Então, geralmente, os países da Europa, Itália, Espanha e tal, são países de território minúsculo, que dá para você gerenciar. Geralmente, a qualidade de vida é tudo igual, né? Já o Brasil, meu irmão, é um gigante. O clima daqui não é o mesmo daqui, a qualidade de vida de quem mora aqui não é a mesma daqui e tal. Aí você vai querer botar tudo no mesmo pacote, decidir tudo a mesma coisa? Por isso que existem esses estudos.
Por isso que existe aula de geografia. E às vezes a gente vê esse povo debatendo no Facebook, a gente fica imaginando, eles tiveram aula, eles estudaram, eles tiveram acesso a esses dados, eles sabem o que é renda per capita, eles sabem o que é taxa de mortalidade infantil, eles sabem o que é expectativa de vida. A pessoa que nasce no Maranhão tem a mesma expectativa de vida de alguém que nasce em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Meu Deus, a pessoa fica comparando coisa com coisa, gato com lebre, como que fosse a mesma coisa. Dá licença, vamos estudar mesmo, abra livro. Dá vontade de você chegar assim e dar um sacode na pessoa. Dá licença, meu filho, que aqui não tem só idiota, não tem só burrinho não, meu amor. Eu estudei e vamos usar dados pra isso, né? O povo dá nos livros, né, meu povo? Tô desabafando aqui, mas não é com vocês, né, meu? É só pra desopilar aqui mesmo, né? Aí o último dado que a gente tem acesso, Carlene, dá vontade mesmo, não, sacode na pessoa. Meu amor, acorde, vamos estudar. Abra os livros, faça uma pesquisa, faça um levantamento, vá lá pro Google, entra lá no site do IBGE e vamos... Mas o povo não quer, meu irmão. O povo quer a coisa simplesinha, é a rede social, é o oba-oba, é o fake news, essas coisas que dá audiência. Conhecimento não dá audiência, não dá ibope, conhecimento mesmo, raiz, aquela coisa de livro, pesquisa IBGE, coisa assim. O povo passa longe, mas pra dar opinião é o primeiro. Tá lá, eu sou a favor, eu sou contra. Hein? Vamos ao nosso último, né? O último dado que a gente tem acesso, pessoal, é o IDH, é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, gente, ele vai levar em conta 3 indicadores são levados em conta no IDH. Quem não entender por aqui, tem lá nos breves conceitos, com outros exemplos que podem ajudar vocês na compreensão. Ele leva em conta expectativa de vida, acesso à educação e a renda, que é a renda per capita lá, né? A renda da maioria daquela população. Então, para mim chegar ao IDH, o IDH é como se fosse uma régua que vai de 0 a 1. Onde 0 seria a situação ruim, quer dizer, é tipo o Maranhão. Maranhão, a qualidade de vida, a expectativa de vida do Maranhão, baixa. Acesso à educação, não é dos melhores. Padrão de renda, como a gente viu, a renda per capita, R$ 632 para cada habitante. Então, Maranhão, ele vai no IDH estar próximo de 0. O índice de desenvolvimento humano do Maranhão é próximo aqui de 0. Aí você coloca Santa Catarina, expectativa de vida beirando os 80 anos, porque a pessoa passa a vida toda trabalhando num bem bom. Acesso à educação, meu irmão, sai ali na esquina, tem uma faculdade. Sai ali na outra esquina, tem um curso técnico de não sei o quê. Vai para outro lado, tem formação para não sei o quê. Quer dizer, índices de educação, os melhores. Além da qualidade das escolas, mesmo que sejam as escolas públicas, tem muito mais investimento, tem muito mais o quê? E o que mais? O último, padrão de renda. A renda de quem mora em Santa Catarina, meu amor, não vai comparar com o Maranhão. Então, o IDH de Santa Catarina vai ser próximo de 1. Vamos dizer que aqui nós temos 0 e aqui nós temos 1. Maranhão próximo de 0, Santa Catarina próximo de 1. O Brasil em geral, pessoal, pegando todo o Brasil, porque esse estudo ele pode ser feito a nível de país, como ele pode ser feito a nível de estado, de região. Eu estava falando aqui agora um exemplo por estados brasileiros. Mas pegando o Brasil todo, a média toda do Brasil, ele dá um IDH que é muito próximo do ideal para um país desenvolvido. Olha, média 7.
0,754. Ou seja, se todos os estados do Brasil tivessem essa média 0,74, ninguém tinha situação ruim, como no Maranhão, por exemplo. Ou aqui no Ceará mesmo, parece até que só no Maranhão tem coisa ruim. Não, aqui no Ceará, no Pará, no Pernambuco. Eu tô usando aqui a Maranhão só pra a gente entender melhor, tá bom? Mas a média brasileira, ó, é uma média interessante do Brasil todo. Agora, quando você pega os estados do Brasil, aí você vai encontrar essas disparidades. Santa Catarina lá em cima e o Maranhão lá embaixo, tá bom? Aí tem outros aqui, pessoal, ó, vamos lá. Os melhores aqui, Noruega, próximo de 1, né, pessoal? 0,949, já tá quase fechando 1. Então, nós temos aqui, ó, 0, olha a réguazinha, ó, 0 e 1. E quem é que tá próximo de 0? A nível de país. Se fosse a nível aqui do Brasil, aqui seria o Maranhão, ó. E aqui seria a Santa Catarina, se fosse no caso do Brasil. A nível de mundo, nós temos a República Centro-Africana, 0,352. Se fosse uma questão de nota de 0 a 10, seria um 3 aqui, né, ó. Não tá legal. Aí, os 3 indicadores, que é o IDH, que é expectativa de vida, número de anos de estudo, que é educação, e padrão de renda de quem mora aqui, tu imagina como é. A pessoa espera viver quantos anos lá na República Centro-Africana? Índice de educação, quer dizer, o analfabetismo lá deve ser um absurdo, né? E a renda per capita, a renda da população? Pobreza extrema, né, pessoal? Já quem mora aqui, maravilha, expectativa de vida beirando os 80, acesso à educação, como eu disse, é uma instituição de educação em cada esquina, tem ainda cursos online, tem não sei o quê, a qualidade da internet muito boa, você não fica limitado nem para acompanhar uma aula dessa, como por exemplo, você vai olhar, gente, tem muita gente que não tá nessa transmissão porque não tem uma internet boa em casa, gente. Porque não tem condição de estar pagando a internet por mês. Ou porque mora no interior muito distante que nem a internet chega lá, meu povo. E isso revela a qualidade também de acesso à educação do nosso país também. A qualidade de acesso aos serviços, entendeu? Vocês que estão aqui acompanhando, dá graças a Deus que tem algum sistemazinho razoável para ter acesso a esse conhecimento. Todo mundo tem acesso? Tem gente, pessoal, que tem acesso por dados móveis. Aí você vai assistir uma videoaula dessa, uma live dessa por dados móveis, meu irmão, é a morte, né, não, meu povo? Isso revela também a nossa qualidade de vida aqui no Brasil. E se nós estivéssemos em São Paulo, qual seria a qualidade de internet se a gente vivesse em São Paulo? Quantas pessoas estariam... Claro que em São Paulo tem pessoas pobres também, tem pessoas que passam... Eu quero dizer, a grande maioria da população de São Paulo, a grande massa de quem mora em Santa Catarina, qualidade de internet, qualidade de educação, qualidade de saúde, qualidade de formação em geral, depois que termina o ensino médio. Então, tudo vai impactar na expectativa de vida, quantidade de anos em educação e a renda. Tudo isso vai afetar. É um conjunto. Na hora que a pessoa vai procurar emprego, se ela tem mais curso, se ela tem mais formação, ela vai conseguir status melhores de trabalho e renda melhor. E tudo vai gerar uma qualidade de vida melhor. Tudo é como se fosse um emaranhado. Tá bom? Então, nós temos aí esses 4 conceitos. E o último assunto ainda, qual é a origem do subdesenvolvimento? Por que existe país subdesenvolvido como o Brasil ou como a República Centro-Africana? Gente, é porque existe quem explore. O Brasil é subdesenvolvido hoje porque teve quem explorasse ele quando foi descoberto.
Pode observar que a maioria dos países subdesenvolvidos ou pobres, eles foram colônias de algum país que hoje é desenvolvido. Ou seja, a gente é sub porque alguém arrancou nossa riqueza e se tornou desenvolvido. Pau-Brasil daqui deu riqueza para muito portuguesinho que tá esbanjando lá no Portugal até hoje. A cana-de-açúcar que era plantada aqui por escravo, mão de obra escrava, tem cara que tá esbanjando até hoje, família, claro que muitos já morreram, né? Eu tô só dando essa ideia assim de família. Família que tá esbanjando até hoje às custas dos escravos que trabalhavam aqui no Brasil, em 1500. Plantando cana, café, ou explorando as riquezas lá de Minas Gerais, por isso que o nome é Minas, porque foi explorado desde o início, né, pelos portugueses que vieram para cá e pegaram ouro, e pegaram ferro, e pegaram isso, e pegaram aquilo, e ó, levaram. Aí, meu irmão, assim é fácil você ser rico, né, às custas das costas dos outros, escanchando num país pobre. A África todinha, meu irmão, é um país riquíssimo em minerais, mas que foi explorado até o tutano pela Inglaterra, pela Espanha, pela França, Portugal e etc., diversos países europeus. Nós temos apenas uma exceção: Estados Unidos. Estados Unidos foi colônia da Inglaterra. Inclusive, um dos primeiros nomes dos Estados Unidos era Nova Inglaterra, né? As 13 primeiras colônias que se instalaram lá, vieram os ingleses, fizeram colonização, né? Fizeram morada e tal. Aí você vai me perguntar, será que alguém saberia responder? Por que que os Estados Unidos, mesmo tendo sido colonizado, ele não é um país pobre hoje? Alguém quer chutar aí uma resposta? Tem uma resposta para isso. Tem uma explicação lógica. Essa mesma explicação justifica por que que o Brasil, né? As guerras mundiais, o Lucas Silva, claro que as guerras ajudaram, né? E tal, mas não foi só isso, não. As duas guerras, né? No caso, as duas guerras. Ele enriqueceu no período das garras, ou guerras, né, Narielle? Sim, enriqueceu. Mas antes das guerras, eles já vinham... Alguma coisa já vinha possibilitando esse desenvolvimento. Soube usar táticas nas guerras mundiais, Carlene. As guerras e tal. Não, gente, eu acredito que... Claro que as guerras... foi um fator que determinou para os Estados Unidos, principalmente a Segunda Guerra, se tornar uma liderança mundial e tal, vendeu muita arma e tal. Não tá de todo errado. Só que teve um fator bem antes, que deu ali a base, uma estrutura, entendeu? Não é do nada que você se torna, ok? Eu vou explicar, gente, ó. Vamos lá, gente, olha. Os Estados Unidos, ele teve a felicidade de nascer como um país pobre em recursos minerais. E aí ele não foi explorado. Existem literaturas que descrevem esse seguinte paralelo, essa seguinte formação, de que uma ilha, se eu não me engano, as Ilhas Antilhas, elas davam mais riqueza para a Inglaterra, plantando cana e para a produção de açúcar, porque o açúcar nessa época era o ouro como que fosse o petróleo de hoje. Entendeu? Então, o açúcar era o bambambam da época. Então, as Ilhas Antilhas, que é ilha, pessoal, minúsculo, dava mais renda para a Inglaterra do que os Estados Unidos, que era um território muito maior, 13 colônias, né, iniciais que se formaram ali na Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos. A terra não dava nada, não se encontrava ouro,
Agora que tem um tipo de petróleo que se desenvolveram, encontraram lá, né, o petróleo de xisto e tal, mas isso é coisa recente. Na época não foi encontrado. Então, terra ruim que não dava muita coisa, hoje é plantada e dá alguma coisa com muita tecnologia, mas em si a terra ela não é tão fértil como, por exemplo, as terras brasileiras ou as terras das Ilhas Antilhas, entendeu? Então, o fato de ter sido um país descoberto ou colonizado e não ter sido encontrado nada, ou seja, inicialmente ser pobre em recursos minerais, a Inglaterra, deixou pra lá. Deixou os Estados Unidos se desenvolver sozinho. Além do que, as primeiras populações que vieram povoar essas 13 colônias, que era a Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos, eram pessoas que já vinham com formação técnica, com ideais de empreendedorismo, porque vinha da Inglaterra, gente. A Inglaterra é o berço da industrialização. O povo lá já tem mentalidade de empreendedor desde sempre. E eles não tinham essa de gastar dinheiro com qualquer coisa, tem essa de fazer poupança, de reinvestir, investir em ciência, investir em máquina, não sei o quê. Então esse povo que veio para os Estados Unidos já veio com formação, era mão de obra qualificada, sem ser explorado pela colônia, pela metrópole, que era a Inglaterra. Então, todos os fatores convergiram para que os Estados Unidos fossem o que é hoje. A Inglaterra abandonou, foi explorar as Ilhas Antilhas e outros locais mais. A África, por exemplo, foi tirar o que tinha e o que não tinha. E os Estados Unidos, não, eles não tem nada não. Vai ser território pobre, não tem ouro, não tem nada, não sei o que e tal. E os caras foram desenvolvendo tecnologias, foram desenvolvendo outras coisas. Dali a 100 anos de diferença entre a Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra e o desenvolvimento de novas tecnologias até os Estados Unidos ultrapassar a própria metrópole. Eu acredito que a Inglaterra ficou abismada, né? Quando os Estados Unidos, 100 anos depois, se torna muito mais desenvolvido do que... Aí foi a nova Revolução Industrial. Aí a metrópole ficou para trás. É o que nós temos hoje. Estados Unidos é muito mais desenvolvido do que o próprio colonizador, que é a Inglaterra. Aí que curioso. Porque não tinha nada de precioso. Já o Brasil não, nós já nascemos importantes, nós já nascemos grande por natureza, gigante pela própria natureza, a natureza muito rica, pau-brasil para todo lado, que tinha a pigmentação ali na casca, na madeira do pau-brasil, era muito valioso, meu irmão, na Europa, não tinha as tintas sintéticas como nós temos hoje. E aí, meu irmão, eita caramba, meu irmão, este pau-brasil aqui vai vender igual não sei o que, sei lá, farinha no fim de feira, eu não sei como é que faz aí Aí, meu irmão, foi explorado até o tutano, meu irmão. Pau-brasil. Ai, essa terra aqui, meu irmão, tudo que planta dá. A carta lá do Peru Vaz de Caminha pro rei de Portugal. A terra aqui, as mulheres são as mais belas, falando das Índias, né? A terra daqui, tudo que se planta dá. E tem o pau-brasil, e tem isso, e tem aquilo, e tem as aves, e tem não sei o que. Eita, meu irmão, nós vamos pintar e bordar, vai ser o show. Aí pronto, meu irmão. Se acostumaram. Somos explorados até hoje, porque entrou dentro do costume do povo brasileiro a exploração, porque o colonizador foi passando essa cultura também para nós. Por isso tem corrupção ao meio da canela até hoje. Quem vai para o poder já vai com aquela mentalidade de explorador, não vai com a ideia de desenvolvimento, de investimento, de empreendedorismo. Não, já vai com a ideia, eita, que agora eu vou fazer o meu pé de meia. Fui eleito, quando eu terminar esse mandato aqui de 4 anos, nunca mais eu vou precisar. É aquela ideia mesquinha
entendeu? Que já vem do tempo de colonização, que foi passando. Aí fica difícil. É a mesma situação dos países africanos também, gente. Foram tão explorados que as novas lideranças que iam nascendo, conforme a história ia se desenvolvendo, as novas lideranças já iam pegando a mesma cultura. Era o que eles viam. Era exploração. Então, quando ele se tornou o chefe, eu vou explorar também. Explorar. Aí vem, meu irmão, ó. Somos desenvolvidos, subdesenvolvidos até hoje. O subdesenvolvimento não é como muitos pensam equivocadamente, que é a insuficiência ou a ausência de desenvolvimento. É uma explicação muito rasteira. O subdesenvolvimento é um produto ou um subproduto do desenvolvimento, uma derivação inevitável da exploração econômica colonial ou neocolonial, que continua se exercendo sobre as diversas regiões do planeta ainda hoje. Então, essa é que é uma explicação real, porque muitas pessoas querem explicar. Por que é subdesenvolvido? É porque não é desenvolvido. O desenvolvido só é desenvolvido porque existe o subdesenvolvido. E ele só é desenvolvido porque ele explora, se aproveita, desde o período colonial. Tá bom? Então finalizamos aqui. Show de bola.